Essa semana foi uma semana muito difícil para a Assembleia de Deus no Brasil, em especial a ADSA Brasil, que é a Assembleia de Deus em Santo Amaro. Morreu aos 99 anos de idade o pastor João Galdino de Lima, presidente de honra da nossa igreja e do nosso ministério. Pastor João Galdino, um grande servo de Deus, um exemplo de fé e perseverança. Um pernambucano que chegou em São Paulo na década de 40, juntamente com a sua família. Ele, ao lado da sua esposa missionária Noêmia Galdino, fizeram um trabalho maravilhoso na Assembleia de Deus no Brasil. Ele partiu, mas deixou o seu legado, a sua história de vida, que é um exemplo e inspiração para todos nós. Pastor João assumiu a presidência da ADSA Brasil na década de 70, depois de um acidente que aconteceu com os pastores presidentes na época, a caminho do Rio de Janeiro. Infelizmente, todos vieram a falecer. Pastor João, que na época era secretário adjunto da presidência, foi eleito o pastor presidente da igreja. Na época, a igreja era um ministério muito pequeno, tinha pouquíssimas congregações, e o pastor assumiu e fez com que essa igreja crescesse de uma forma maravilhosa, não só na Zona Sul de São Paulo, como na Zona Norte, como em vários estados do Brasil e até fora dele. Igrejas espalhadas no Paraguai, Argentina, na Espanha. Hoje, a Assembleia de Deus em Santo Amaro possui mais de 800 templos próprios para a glória de Deus, e o pastor João Galdino foi o precursor desse grande avivamento, desse grande crescimento do ministério. Segundo as histórias que eu conheço da igreja, quem consagrou o pastor João Galdino foi nada mais e nada menos do que o pastor Paulo Leivas Macalão, um grande pastor, um grande homem de Deus. Na época a igreja participava da mesma convenção, fraternalmente, da convenção de Madureira, e a igreja cresceu, se expandiu, e hoje pastor João Galdino deixou na presidência seu neto, pastor Galdino Júnior, que é um grande homem de Deus, que tem seguido o exemplo do seu avô na palavra, na unção, na perseverança. O grande sonho do pastor João era o templo matriz, que era uma grande construção, um grande desafio para a época, uma igreja com capacidade para mais de 3.000 pessoas, e graças a Deus ele conseguiu ver esse sonho sendo realizado. Ele partiu, mas deixou aí um grande exemplo de homem de fé, de perseverança para toda a nossa juventude. Ele faleceu na quarta-feira, com morte natural, aos 99 anos de idade. Faltava pouquinho, apenas 6 meses, vamos se dizer, para ele completar 100 anos de idade. Estávamos já ansiosos, que seria uma festa maravilhosa, ia ser uma festa centenária, do nosso pastor de honra, mas aprove a Deus fazer a sua vontade e assim levar o seu filho, Nós que ficamos tristes, que vamos sentir a falta desse pastor, mas o céu ganhou. Conforme a igreja divulgou nas suas redes sociais, ele voltou para casa e deixou para nós um grande legado a ser seguido. O culto fúnebre foi muito emocionante, esteve presente diversos pastores, amigos de caminhada do pastor João Galdino, a igreja, nesta pequena e última homenagem ao pastor, os familiares. Foi um culto muito emocionante. A equipe de mídias preparou um vídeo mostrando um pouco da trajetória desse grande homem de Deus, esse grande homem de fé. Pastor João, que foi um canal de bênção na vida de várias pessoas, vários pastores de outros ministérios que congregaram, que serviram a Deus junto com ele. Muitos foram batizados por ele, É o que ele sempre dizia, que a Assembleia de Deus em Santo Amaro seria um celeiro de pastores e pregadores, e realmente foi e continua sendo. Então nós oramos que Deus abençoe toda a família Galdino, todas as pessoas que prestaram homenagem a ele, como o vereador Rinaldo de Gílio, como também o deputado federal Gilberto Nascimento, que
também se emocionou muito. Ele conheceu o pastor já na década de 80, assim quando ele iniciou na política, e tantas outras personalidades, né, como o pastor André Câmara da igreja de São José dos Campos, representando a convenção CADB e também a igreja mãe lá de Belém do Pará, pastor Samuel Câmara, Felipe Câmara. Agradecemos também a homenagem do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do presidente da Câmara de Vereadores, Milton Leite, da vereadora Ruth Costa, pastor José Wellington Bezerra da Costa, da CGADB, do Ministério do Belém, e tantos outros pastores que prestaram homenagem ao nosso querido presidente de honra. Eu tive o prazer e a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Quando eu cheguei na igreja, ele já estava com uma idade avançada, mas ainda frequentava os cultos, ainda estava nos trabalhos oficiais. Eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, de encontrar no corredor, sempre que ele via meus filhos, o Arthur e a Manuela, ele sempre brincava, soltava alguma risadinha, fazia algum comentário, e nós ficamos muito emocionados, mas agradecemos a Deus por esse tempo e pela vida honrosa que o pastor João teve. 99 anos de vida e todo o tempo servindo a Deus. Ele que não mediu esforços para pregar a palavra de Deus, né? Viajou o Brasil inteiro, passava dias na estrada, viajando, sempre pensando no crescimento da obra de Deus e pregar a palavra do Senhor. Que possamos seguir esse exemplo desse grande avivalista, esse grande ensinador, esse grande pai na fé para muitas pessoas. E meu avô, presbítero Agemiro, que também foi um dos pioneiros ali do campo do Barro Branco, teve a honra de trabalhar ao lado dele. Meu avô sempre o admirou, sempre falou muito bem, né? Como ele dizia, pastor Gardino, né? Mineiro, tinha aquele sotaque do interior, né? Pastor Gardino, e ele sempre falava muito bem, tinha livro, acompanhava o trabalho do pastor, um fiel escudeiro, um fiel obreiro, né? Esses dois homens de Deus aí que deixaram a sua história marcada na Assembleia de Deus aí no Brasil. Continuemos orando pela Assembleia de Deus em Santo Amaro, a ADSA Brasil, pela família Galdino, pela missionária Noêmia, né? Que ficou tão abalada, né? O pastor ele faleceu na noite de quarta-feira, por volta de umas 7 horas da noite, em casa, de morte natural. E a missionária Noêmia que viveu a vida ao lado dele, mais de 70 anos de casados. E ela é uma fiel escudeira, uma mulher valente, que sempre esteve ao lado do seu marido. Que Deus abençoe essa família querida e oremos, né, por todos. Em nome de Jesus, continue orando por nós, pela família, todos os membros da ADSA Brasil e principalmente por toda a família Galdino. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Até a próxima.